isto não é eterno, portanto, nós temos que, o tempo, termos a consciência do tempo, não é? Tão bom. Passamos a ter consciência do tempo. É aí que acaba a juventude, eu acho. A juventude acaba no momento em que a gente tem, que nos é mais pelos 30, noutros é mais pelos 35. A noção da finitude. A noção da finitude e da passagem do tempo, não é? Quer dizer, nós temos tempo para gerir, tempo de vida para gerir, já não vamos fazer mais isto, estas coisas já, fecharam, já não vamos, isto aqui, esta parte, esta coisa, vou fazer um doutoramento, afinal não vou fazer nada de doutoramento nisto, vou fazer um doutoramento em filosofia. Sim, a gente percebe que já não, percebe? Arrumou. Eu acho que é aí que acaba a juventude. E é tão bom que a conversa já começou com mais uma das minhas pessoas absolutamente únicas, hoje com a professora Isabel Pires de Lima. Obrigado. Obrigada e eu. Eu vou, muito obrigada por estarem aí, primeiro que tudo, é muito bom saber que estão desse lado, vale a pena, como é óbvio. Eu não vou apresentar a professora, ou pelo menos não no total, porque senão perdemos aqui todo o tempo da nossa entrevista, mas há aqui são uns pontos que temos que ressaltar. Da professora Isabel Pires de Lima, que é um orgulho enorme estar aqui comigo, nesta que é a sala de administração da Fundação de Serralves, ela que é um dos membros do Conselho de Administração, que está, como diz nas suas palavras, mergulhada nas artes, e ainda bem, nós agradecemos-lhe. É doutorada em Literatura Portuguesa, com a tese As Máscaras do Desengano, para uma leitura sociológica de Os Maias, essa de Queiroz. É, aliás, uma queirosiana, especialista em literatura portuguesa moderna e contemporânea e em estudos queirosianos. Tem muitos títulos publicados, tem promovido muitos inúmeros... Muitos inúmeros. Muitos inúmeros é muito bom, não é? Tem promovido inúmeros colóquios e congressos nacionais e internacionais. Paralelamente, como vocês sabem, fez carreira na política, além de deputada, foi a nossa Ministra da Cultura no 17º Governo Constitucional e eu lembro-me bem disto, e vocês também, foi um dos elementos mais populares do Governo, as sondagens assim me diziam, e eu lembro-me, por acaso lembro-me, era uma figura querida daquelas que fazia. Hoje trabalha muito as relações da literatura com outras artes, nomeadamente com as artes visuais, que são artes que ela também muito gosta. Por todo o bem que já fez ao país, já foi agraciada com a grande oficial da Ordem do Infante, Dom Henrique. É um orgulho enorme ter aqui a professora Isabel Pires de Lima, também muito porque partilhamos a mesma alma mater, somos as duas alunas da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. A professora... Uma grande faculdade, uma grande universidade. Uma grande, exatamente. A professora em Filologia Românica, eu naquela coisa meio híbrida do francês e inglês, portanto, o românico e o germânico. Línguas e literaturas modernas. Exatamente. Já eram chocas na altura, professora, as letras? Era um bocadinho. Nós éramos as chocas, era terrível. Letras eram as chocas, porque letras, no imaginário da maioria das pessoas, letras continuam a ser tretas, não é verdade? E não servem para nada, não têm... Ou formam professores, ou se não fizerem isso, não servem para nada. Exato. Portanto, é esta, a não ser para a compreensão do mundo, não é? esta a mentalidade dominante. Ainda, vai mudar. Professora, mas olha, serve-me para ter espaço para ser a lírica que sou, pelo menos os meus amigos dizem que sou, é verdade, mas eu sou de letras, portanto, e penso nessas coisas, quem somos, de onde vimos, para onde vamos. Pensa nisso, professora? Olha, eu não penso muito nisso porque eu sou materialista. E como sou materialista, para mim nós vimos da matéria, de uma matéria que se organizou, de uma certa forma, e é para a matéria que também vamos evoluir, para outra matéria, não é? Portanto, não penso muito nessa questão de porque é que estamos aqui. Não. Eu acho que somos penso mais pó das estrelas e seremos pó da terra. Exato, eu acho que sim, que somos mesmo isso. E somos. Que somos mesmo isso, mas isso não nos retira responsabilidades perante os outros que são também isso, que são os seres humanos que nos cercam, não é? E não apenas os seres humanos, mas quer dizer, a humanidade que nos cerca. Portanto, eu realmente sou uma materialista humanista. Professora, pois, lá está, mas é humanista, lá está, mas professora, e tão mergulhada que está nas artes, e tão fã, e em tanto trabalha em prol delas, em prol de nós, através delas, dizemos que a arte é o alimento do espírito. Está
está certo, ouça cá, mas quer dizer, eu acho que as artes... Somos espírito também. Nós somos emoções também, nós produzimos emoções, portanto, nós não somos apenas digamos, nos seres humanos a matéria organizou-se criando níveis de complexidade que nos transformaram em seres capazes de produzir emoções e de produzir pensamento, não é? Portanto, evidentemente que eu sei perfeitamente que algumas coisas nos distinguem de outras matérias inorgânicas, não é? Nós somos uma matéria orgânica organizada de uma certa forma que nos permite sermos bichos de emoções, não é? E que nos permite pensarmos. Sendo que ainda portanto, assim... mas voltando a essa questão das artes, eu acho que as artes, fundamentalmente, são um alimento do pensamento e um alimento do humano que há em cada um de nós, porque, em grande parte, elas alimentam uma coisa que, para mim, é importantíssima, que é o pensamento divergente. Exato. Quer dizer, as artes alimentam o pensamento analógico, o pensamento divergente, permitem-nos ter um contacto com a realidade que é de resistência ao real que nos é dado. Para mim, a arte tem essa componente de resistência em relação ao que nos é dado, Exato. ao mundo real, ao mundo que nos é oferecido. Obriga-nos a pensar divergentemente, portanto, a divergir para além, a pensar... e, portanto, a resistir ao mundo e a pensar em muitos alternativos e em alimentar o espírito, se quiser usar a palavra, alimentar o pensamento propondo mundos alternativos. Veja-se, aliás, que muitas vezes a arte é antecipativa. Ou antecipatória, não é? Sim. A arte antecipa, muitas vezes. Sim. As várias formas de arte, não é? Antecipam frequentemente, exatamente por essa capacidade de nos levar a pensar em muitos alternativos. E é coerente no sentido em que a arte não é muitas vezes senão a concretização de emoções e pensamentos e, portanto, na matéria. Claro seja ela na matéria visual, a arte plástica, a escrita. Quer seja na palavra, quer seja na materialidade da palavra, quer seja usando outros materiais. Que é engraçado, ali o espírito materializado. O seu pai era ateu, qual é a sua relação com Deus, professora? Não com religião, mas com Deus. Não, é muito simples. Também não penso grandemente nesse assunto. Para mim talvez se aplique melhor a palavra agnóstica. Mas de facto é um assunto que me não perturba. É um assunto que me não perturba. Ficou resolvido no passado. Tive uma educação católica, a minha mãe era católica. Tive uma educação católica, fiz um percurso tive até uma educação bastante, digamos, tive uma educação católica mais cuidada que a maioria das pessoas. Pertencia à ação católica, portanto fui formada, digamos assim, não é? Portanto... Mas aí, no contexto de religião, não é? E no contexto espiritual de Deus, não existe? É agnóstica, pronto. Sim, sou. Acredita em quem, então, professora? Na humanidade. Nas pessoas. Na humanidade. Antes de mais nada, na humanidade. Na humanidade, e acredito também no poder da natureza, e nesta natureza incluo os outros animais, não é? Claro. Acho que a natureza tem muito mais poder do que nós humanos queremos reconhecer. E por isso mesmo é que estamos em guerra com a natureza. E sabemos que não podemos. Estamos em guerra com a natureza. E sabemos que não podemos, professora, porque a natureza... Claro que sim. Ganha. Claro que então, sim. nesse sentido, é o coração que faz o caráter, professora? Não acho que seja só o coração. Ou, se por coração está a entender as emoções, não é? A bondade. Há um neurocientista, o Richard Davidson, ele já foi eleito uma figura da Time, é conselheiro do Dalai Lama, e ele estuda a plasticidade do cérebro, que é engraçado, aquilo falávamos há pouco. Sim, plasticidade do cérebro, exatamente. E da importância da bondade, da prática da bondade, da compaixão, da empatia para com o outro, daquilo que há pouco falava. Absolutamente, aliás, isso provavelmente ficou-me, esse interesse pelo outro e pela essa questão da adequação ao outro também, do encontro com o outro, provavelmente ficou-me
muito disso da tal educação católica que tive, porque o catolicismo ou o cristianismo levado a sério implica exatamente uma grande atenção ao outro, um grande respeito pelo outro. O outro é igual a nós próprios, não é? Portanto, um grande descentramento relativamente a nós mesmos. Provavelmente isso ficou-me daí e provavelmente isso explica o facto de eu, durante um certo período, depois do 25 de Abril, entre talvez uns 10 anos ou coisa assim, talvez nem tanto, tivesse andado tivesse andado pelo Partido Comunista, exatamente na tentativa de ver aí um meio de diálogo com o humano, um instrumento para dialogar com o humano. Com o comum, não é? Com aquilo que nos une. Exatamente. Mas dizia que o coração, não é só o coração que faz o caráter? Não, acho que não. Acho que é o coração e o pensamento. Quer dizer, o pensamento cognitivo e o pensamento emocional, as duas coisas, não é? Mas, quer dizer, eu acho que as duas coisas fazem o caráter. O caráter, eu acho que é muito resultado da interação de muitos dados, obviamente de educação, naturalmente, mas também de muito que cada um de nós vai construindo à medida que se vai tornando adulto. Eu acho que nós construímos, nós somos responsáveis também pelo nosso caráter, não é? Não são só os paizinhos que nos educaram assim, ou os professores que nos educaram assado, evidentemente. Nós somos muito responsáveis pelo nosso caráter. E acho que a bondade, falou na palavra bondade, que é hoje uma palavra bastante fora de moda, não é? Isso. E que eu acho que é uma peça fundamental, não é? Quer dizer, isto é, eu reconheço muita importância à bondade. Olha, ainda há dias a falar de um grande mestre da minha geração, o professor Oscar Lopes, que de resto é este ano figura eminente da Universidade do Porto. Uma das características que eu relevei, e ele era um sábio, importa dizê-lo, mas uma das características que eu relevei dele foi exatamente a bondade. Era um homem de uma bondade excepcional. E eu acho que, de facto, a bondade, porque a bondade nos permite exatamente desenvolver a compaixão, a abertura ao outro e, portanto, o diálogo. E ver no outro tanto daquilo que nós somos. E nesse sentido, acha que, e agora falando da política, só faz sentido no abandono do ego, em privilégio do espírito de missão, da coisa pública, portanto, do outro? Quer dizer, eu não diria do abandono do ego, porque acho que é muito pesada a expressão. Sim. O que eu diria é que só vale a pena entrar na vida política se formos imbuídos... Se o ego não for o protagonista, não, pronto, era pesada a expressão. Se formos imbuídos da ideia de que o que vamos fazer é ao serviço da comunidade, é um serviço público, é um serviço em nome da comunidade, de que nós também fazemos parte, não é? Evidentemente, não é? Portanto, eu acho que não faz... Acho até que nem tem interesse, quer que lhe diga, a vida política, porque a vida política é tratar da polis, não é? A polis, a cidade, a comunidade em que estamos, não é? Portanto, só tem interesse a política exatamente se nos colocarmos numa posição de serviço público, de serviço à comunidade. E para si senão nem tem sentido, não é, professora? Porque para mim só faz sentido assim, não é? E é o trabalho que continua a fazer, aliás, só assim. Foi por isso que me meti enfim, não foi por isso, ou melhor, quando fui para a vida política, tinha perfeita consciência que era esse o objetivo, claro. A liberdade existe ou é só um conceito poético, professora? Não é só um conceito poético. Claro que é um conceito, é uma construção, claro, como todos os conceitos, é uma construção humana, não é? Naturalmente que é uma construção humana, mas é uma construção que eu acho que é determinante para nos podermos afirmar como seres humanos. Quer dizer, eu acho que a humanidade só se afirma na sua plenitude em espaço de liberdade. Por isso eu acho que a liberdade é uma conquista diária. Uma conquista diária dentro das nossas casas, no nosso prédio, na nossa rua, na nossa comunidade, no nosso país. É algo, não há liberdade adquirida, não é um adquirido. Que giro, pois e não, nisso já eu acho percebi. que é muito importante passar essa ideia às novas gerações que foram do pós-guerra, não é? Do pós-Segunda Guerra Mundial e no caso português do pós-25 de Abril, não é? Que foram educadas com a liberdade, ou melhor, em clima de liberdade, como sendo um como dado adquirido. Exatamente. E não é.
E não Até porque muitas vezes não é um adquirido. parte de nós e a liberdade somos nós. E os Também, grilhões somos claro, nós claro, que os fazemos. claro, também, professora. exatamente, também. Absolutamente. Absolutamente. E para isso, eu acho que muito, muito importante é nós educarmos para a liberdade. E educar para a liberdade hoje é, sobretudo, educar para a capacidade de espírito crítico, a capacidade de exercer juízo crítico, a capacidade de interpretação do mundo. Porque hoje, mais que nunca, foi sempre preciso, mas hoje mais que nunca é preciso escolher. No mundo global, claro. É preciso escolher. E no mundo que nos chega a casa diariamente, tocando em duas teclas do celular ou do computador, não é? É preciso saber escolher. É verdade, discernimento é fundamental. É preciso discernir. E só se aprende a escolher através de uma capacidade, do treino da interpretação. Por isso, as letras não são tretas, sabe? Não. As letras e as ciências humanas, de uma maneira geral, dão-nos instrumentos que agudizam a nossa capacidade de interpretação. Por exemplo, ler um texto literário é treinar o espírito crítico, é treinar a interpretação. É encontrarmos lá também a nossa verdade, Exatamente, professora. também. Nem que seja por oposição. Também, aliás, exatamente, também, porque um texto só é literário se exatamente tiver uma margem de indeterminação na interpretação, que permite que isto não quer dizer, não estou com isto a dizer que não há limites para a interpretação, claro que há, claro que há, mas um texto literário, como qualquer obra de arte, como um quadro ou como um filme, para ser uma obra de arte, tem que nos deixar margem para nós divergirmos na interpretação. Essa liberdade. Exatamente. Professora, qual é o sentido da vida? Eu acho que é criar comunidade. A vida é criar comunidade. A vida é criar relações com os outros, é criar humanidade, portanto, é criar comunidade nesse sentido, é criar humanidade. E tornar os humanos, e ajudar a tornar os humanos mais humanos, não é? Eu acho que é isso, a vida. Bonito, obrigada, professora. Nada, muito obrigada por este momento absolutamente delicioso. Professora Isabel Pires de Lima, estejam atentos para a semana a entrevista escrita onde vão poder saber ainda mais sobre a professora Isabel e connosco mais pessoas. Muito obrigada por estarem aí, pessoas, criando também nós uma comunidade melhor. Claro. Obrigada.